Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e um coração dócil para acolhê-la e a graça de vivê-la. Nossa oração com Marcos 9, de 38 a 40. João disse a Jesus: Mestre, vimos o homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aparentemente, João está com um zelo na evangelização, mas na realidade, João e os discípulos ainda não compreendiam exatamente a missão deles e a ação da evangelização de Jesus. João, na sua visão, queria ter a posse do poder de Jesus. Só se estivesse com eles ali, poderia usar o nome de Jesus para fazer o bem. E João, ainda bem que ele foi a Jesus e falou. E Jesus o repreende. Disse, não, deixe, porque ninguém pode usar o meu nome para fazer o bem e depois falar mal de mim. Jesus já está dando entendimento aos seus apóstolos que não existe um monopólio de Jesus. E nem existe também um grupo apenas para ser o responsável pela evangelização, para a divulgação do nome de Jesus. Mas todo aquele que acolhe o Evangelho de Jesus, é dado a ele a unção de repassar. Então não é só um grupo, não é só para um grupo. Claro que aquele grupo, de maneira especial, teve uma unção de formação, uma unção para continuar a obra de Jesus, mas já está mostrando aqui que não ficou restrito só a eles. Isso é maravilhoso. Não ficou restrito só àqueles 12, só àquele grupo. Jesus já está dando a João e aos seus discípulos esse entendimento de que é missão de todos, todo aquele que ouvir o nome de Jesus, é missão anunciar, é missão divulgar. Claro que tem um grupo especial que tem a responsabilidade da unção do governo, do discernimento, são os apóstolos, hoje os bispos. Mas nós lembramos agora do Concílio Vaticano II, coisa de 60 anos atrás, quando o Concílio Vaticano II veio reconhecer a necessidade dos leigos também serem evangelizadores, os leigos também serem anunciadores do nome de Jesus. Antes do Concílio Vaticano II, era mais restrito somente aos padres, aos bispos, aos religiosos, o anúncio do reino. Mas depois do Concílio Vaticano II, a Igreja mesmo incentiva aos leigos serem protagonistas da evangelização. O Papa João Paulo II, ele inclusive participou do Concílio Vaticano II, ele depois como Papa já, na época ele não era Papa, era cardeal, mas como Papa ele elabora um documento, Christi Fidelis Laici, ou seja, os fiéis leigos, para mostrar que não só os bispos, não só a igreja hierárquica, os padres,
mas todo cristão, leigo aqui não é o que não conhece a palavra, não, mas leigo aqui é que não é ordenado. Então, todos os leigos, todas as pessoas que tiveram uma experiência com o amor de Jesus, com o amor de Deus, a elas é também dada a graça de anunciar o Evangelho. E nós precisamos entender já aquilo que Jesus dizia. Tem muitas pessoas que não são da nossa comunidade, que não são do nosso movimento, que não são de determinada paróquia ou congregação, instituto, mas ninguém tem o privilégio de ter Jesus só para si. Ninguém tem isso de ficar com Jesus e achar que só no seu movimento, só na sua paróquia, só na sua comunidade a graça acontece. Não. Jesus incentiva a que todos usem o nome dele. Jesus incentiva que todos tenham conhecimento do nome dele. Jesus incentiva que todos sejam formados para anunciar o seu nome, anunciar o seu evangelho, anunciar a boa nova, que é a boa nova da esperança, do amor, do perdão, da reconciliação. Jesus deseja que todos tenham o conhecimento do seu evangelho. E como é que todos podem ter? Utilizando-se dos mais variados meios de anúncio desse reino. Mas uma coisa é importante: ser formados antes de anunciar. Ontem nós vimos que Jesus estava formando os seus discípulos, estava formando os seus apóstolos para enviá-los a anunciar o Evangelho. Então, duas coisas nós aprendemos ontem e hoje aqui, pelo menos duas coisas. Duas me chamam a atenção agora para refletirmos. A primeira é sermos formados. Ninguém deve ser evangelizador sem antes conhecer a palavra. Então, primeiro é isso, sermos formados. E segundo, não termos a Jesus como prisioneiros nossos, não termos Jesus como propriedade nossa, não acharmos que Jesus é só entre nós que pode ser anunciado, ou só tem valor a evangelização se for nossa, se for através de nós. Nós precisamos acabar com esse preciosismo, nós precisamos acabar com essa ideia de posse de Jesus no nosso movimento, na nossa comunidade, na nossa igreja. Nenhum de nós tem a posse de Jesus. Nós temos a unção dada por Ele, é diferente, mas não devemos achar que só entre nós acontece os prodígios, os milagres e a graça. Não. A todo aquele que foi formado e que usa o nome de Jesus, ele é também protagonista do anúncio do Evangelho, protagonista da boa nova de Jesus. Assim como você deve ser. Nós que diariamente temos a graça de fazermos oração com a palavra de Deus, nós precisamos também anunciar essa palavra, que deve atingir a todos, porque é palavra de salvação de todos. Façamos então esse compromisso, Senhor. 2 compromissos, não é um só, mas em 2 situações. Buscarmos conhecer a palavra de Deus e sermos anunciadores do nome de Jesus. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas.